Continuando aqui no vídeo 2, a gente agora vai mostrar, como tinha falado no final do vídeo 1, onde é que a gente oculta e isola de forma mais definitiva. Então, essa definitiva, eu, por exemplo, importei umas linhas do AutoCAD, criei um terreno, não preciso mais usar ela, mas ao mesmo tempo eu não quero apagar que eu posso precisar. Eu trouxe um outro arquivo de Revit dentro, você pode levar um Revit dentro de outro arquivo Revit. Você usou como referência, mas você não está mais usando, você quer ocultar ele. Também vai para esse modo definitivo. Então, esse modo mais definitivo são coisas que você precisa, informações que você precisa, mas você não quer que estejam visíveis enquanto você está trabalhando aqui. Como é que eu faço para usar esse modo mais definitivo? Então, eu vou clicar naquilo que eu vou ocultar. Por exemplo, de novo exemplo da parede. Em vez de eu ir no óculos, eu vou com o botão direito. Eu vou aqui, ó, ocultar na vista. Também trabalha com elemento e categoria. Ó. Tá, ó, elemento. Então esse aqui, ó, eu acabei de ocultar ele de forma mais definitiva. Agora eu vou fazer categoria toda. Ocultar na vista categoria. Então este aqui ele é interessante porque eu guardo coisas e este aqui, se eu fechar o programa e abrir de novo, vai continuar oculto, diferentemente do outro. Tá? E onde é que ele fica guardado? Ele fica guardado dentro do módulo. Se eu quiser resgatar ele, trazer ele de volta, ele fica guardado aqui, ó, dentro do revelar. Então, do lado do óculos eu tenho uma lâmpada, chamado revelar elementos ocultos. Eu aperto. E aí, tudo que tiver oculto está vermelho. Então, aqui, ó, tudo que está vermelho aqui, ó, está oculto. Então, eu posso clicar nele, botão direito, exibir na vista. Então, eu posso trazer de novo toda a categoria de parede, ó. Ou posso pegar este elemento específico, exibir na vista este elemento. Vocês vão perceber que havia até já outros elementos que estavam ocultos, tá? Que nós vamos falar mais para frente na disciplina. Como, por exemplo, a origem do arquivo, níveis, nós vamos falar ainda hoje, nessa aula de hoje, tá? Estavam ocultos. Uma vez que você terminou, você pode apertar de novo e voltar. Você vai ver que a parede voltou à sua posição. Tá? Então, este modo de ocultar, ele tem semelhanças, mas ele guarda diferença em relação ao óculos. Tá? O que eu gostaria de salientar, que eu acho importante, desde já, quem está começando, é uma prática que eu faço e eu recomendo, é que a troca de visualização que é aqui, a parte também de ocultar elementos, seja feita com atalho, porque você vai usar muita troca de visualização e você vai precisar muitas vezes isolar um objeto e ocultar um objeto. Então a recomendação que você faz é que se faça por atalho. E você pode atribuir seus próprios atalhos, lembrando que os atalhos no Revit são sempre em letras, duas letras. Então aqui em arquivo, opções, você vem aqui, você vai descendo aqui, você tem atalhos de teclado, interface do usuário, personalizar. Então aqui você tem todos os comandos, e vocês observam que são duas letras, né? Então aqui, ó, você procura o comando que você quer. Então você pode usar como referência o nome que está aqui. Então eu tenho aqui estrutura de arame. Então eu venho aqui em opções, interface do usuário, personalizar. Aí você procura o nome do comando. Estrutura de arame. Ó. Eu coloquei, esse atalho não veio padrão, tá? Eu já coloquei para mim. Então eu trabalho com WF, que é o wireframe. Então, ó, estou aqui, WF. Tá? Aí eu criei um que é para voltar, que é, deixa eu ver aqui, vou botar um aqui, agora eu até esqueci também, vamos lá, que é a opção voltar no cores consistente ou sombreado. Vamos ver que atalho que eu coloquei, sombreado e cores consistentes. Vou colocar sombreado, SD. Não, tá sem. Então vou colocar
cores consistentes. Cores consistentes. CC. Então, CC era o atalho que eu tinha feito. Então, eu trabalho com CC e WF. CC e WF. Tá? E aí, eu vou ter também os atalhos que eu criei para ocultar 2 Os, isolar 2 vezes a letra I. Tudo eu que criei, tá? E VV para voltar. Tá? Então, você vai usar bastante. Então, ó, II para isolar, VV para voltar, 2 Os. Mas foi tudo eu que criei essas letras de I, VV, O. Você faz lá naquela interface do usuário. Eu acho importante porque você vai usar bastante e eu acho que você ficar toda hora clicando, indo aqui embaixo, clicando, indo aqui embaixo, você vai perder muito tempo. Isso vocês vão ver na própria prática do dia a dia. Tá? Então, o aspecto de visualização envolve essa parte de estilos, envolve a parte de ocultar, e envolve até mesmo a forma que você quer enxergar aqui na vista 3D. Tá? Então, tem um recurso que permite que você veja em 3D recortado. Tá? Então, muitas vezes, para a gente entender como é que está o encaixe de uma estrutura, como é que é a relação, como é que uma escada está subindo no andar de cima. Então, não seria interessante aqui, por exemplo, no caso desse projeto da Autodesk, eu fazer um corte em 3D e ver como é que se dá a relação desde aqui de baixo até essa passarela aqui no andar de cima. Para isso, a gente usa a caixa de corte. Então, eu clico fora, eu tenho aqui, clico fora, porque se eu clicar em qualquer objeto, as propriedades que aparecem são do objeto selecionado. Então, selecionei aqui o telhado, propriedades do telhado. Selecionei o piso, propriedades de piso. Cliquei fora, são as propriedades de quem? Da vista 3D. Então, tudo que eu quiser configurar de características de gráfico, de visualização da vista 3D, eu clico fora e olho aqui. Tá? Aí eu tenho nessa lista caixa de corte, ó, e está marcado já a caixa de corte, mas eu não estou vendo a caixa de corte. Cadê ela? Ela é um cubo aramado com linhas pretas. Eu não estou vendo porque ela está no revelar. Ó. Ela está aqui no revelar, então eu estou vendo esse vermelho em volta é a caixa de corte. Então, vou clicar nela, botão direito, exibir na vista elementos. Então vou fechar o revelar. Então essa é a caixa de corte. Ó. É este cubo aramado com linhas pretas é a caixa de corte. Quando está desligada a caixa de corte, ele some. Ó. Quando eu ligo, volta o cubo. Qual é a função deste cubo? É eu cortar o projeto. Então eu posso clicar neste cubo, ele vai marcar com flechinhas azuis ali, e eu vou movendo este cubo e cortando o projeto. Isso aí permite uma visualização em corte e em 3D do meu projeto. Então, aquela situação que eu falei, na qual eu queria ver a relação espacial do meu projeto lá de baixo, passando pela passarela, é isso aqui. Ó. Então, eu venho, tem uma sala, subo meio nível, tem uma escada que eu vou subir o nível inteiro e vou sair na minha passarela. Então, isso aqui é interessante para mostrar como é que está os níveis, como é que estão as questões estruturais. Ó. Aqui já detectei um problema no próprio projeto da Autodesk. Ó. Como é que está misturando este piso com essa parede. Isso aqui é um erro de modelagem. Já digo para vocês, não deveria estar acontecendo neste modelo exemplo da Autodesk. Ó, isso aqui está tudo errado. Tá? Não posso ter uma modelagem misturada, vamos dizer assim, com outra modelagem. Tá? Isso a gente vai bater bastante nessa tecla, vai bater bastante nesse item o semestre todo. Tá? Então, a caixa de corte tem essa função de eu cortar. Além da possibilidade da caixa de corte geral, vamos chamar uma caixa de corte que eu venho de fora para dentro inteira, eu tenho uma possibilidade de gerar uma caixa de corte rápida. Deixa eu desligar a caixa de corte, que é o seguinte, imagine que eu quero cortar um elemento rapidamente. Este aqui, ó. Então eu posso vir aqui, ó, eu selecionei essa parede, eu venho aqui em modificar paredes, ó. Aqui, ó, eu tenho, ó, em vista, chamado caixa de seleção, ou atalho BX. O que ele faz? Ele faz uma caixa de corte em volta daquilo que eu selecionei. Tá? Então eu vou apertar aqui, ó. Olha lá, ele fez uma caixa de corte em volta daquilo que eu selecionei. Tá? Se eu desligar a caixa de corte, volta tudo.
Tá? Então, para ir mais rápido, não ter que ficar mexendo a caixa de corte. De novo, vou fazer uma caixa de corte só no telhado. Ó. Em vista. Eu já isolo. Tá? Terminou, vou na caixa de corte e solto. Então, a caixa de corte também é bem interessante para estar fazendo rapidamente uma verificação da modelagem, como é que ela está. Ok. Visto os aspectos de visualização, agora vamos passar para os aspectos de seleção. Então, aqui no programa, a gente pode fazer um clique para selecionar. Propriedades do que eu selecionei já está ativo. Eu posso fazer janela de seleção. Ó. Você vê que ela está tracejada, então eu tenho uma janela que eu faço de cima para baixo, que é linha contínua. Eu tenho uma janela de baixo para cima, que é linha tracejada, que são de diferentes características. Se eu fizer uma janela de seleção de baixo para cima, aquilo que essa janela pegar, seleciona. Se eu fizer uma janela de cima para baixo, só vai selecionar aquilo que estiver dentro. Ó. Então, quando estiver completamente dentro, vai selecionar. Então, se eu quero pegar só essas árvores, eu garanto que estão elas dentro da minha seleção. Tá? É uma forma, ou tentaria pegar com esse aqui. Tá? Se eu quero fazer adição de seleção, selecionei essa árvore e eu quero outra árvore selecionada, eu aperto Ctrl. Ó. Então, o Ctrl vai adicionando seleção. O Shift tira a seleção. Ó. Com o Shift eu vou tirar aquilo que eu estou selecionando. Então eu posso, por exemplo, selecionar várias coisas. E com o Shift tirando. Ó. Não quero isso e não quero isso aqui. Ó. Com o Shift apertado. Tá? Então com isso eu controlo meu processo de seleção. Outra coisa que ajuda muito no processo de seleção é trabalhar com filtragem. Então lembra que tem as categorias. Então eu faço o seguinte. Eu seleciono tudo. Tá? E eu quero separar duas categorias. Às vezes são categorias que não está fácil eu clicar e isolar. Tá? Aí o que eu faço? Eu uso o filtro. Então vamos dizer o seguinte. Eu quero isolar parede, piso e telhado. Então eu abro o filtro. Então novamente eu cliquei, selecionei tudo, eu cliquei aqui. E daí eu boto marcar nenhum. E aqui é sempre separado por categoria. Então eu não marquei nenhum e eu vou marcar. Eu quero ver o piso, eu quero ver o telhado e eu quero ver a parede. Se eu der OK, vai selecionar só essas categorias. Ó. E aí eu aperto isolar aqui no óculos. Eu vou usar o atalho II. Né? O atalho não funcionou, então vou ter que ir aqui no óculos mesmo. Isolar elemento. Tá? Então é uma forma de isolar ou ocultar várias categorias. Tem categorias que muitas vezes não é fácil selecionar, então às vezes ali, ó, mobiliário, ó, tá, às vezes não está tão fácil pegar. Então você quer, por exemplo, você quer isolar piso e mobiliário. Então beleza, seleciona tudo, filtro, marcar nenhum, piso e mobiliário. OK, isolar. Tá, então isolei piso e mobiliário. Tá. Quero trazer de volta e vou usar o meu atalho, VV, traz tudo de volta. Tá. Uma outra coisa que eu lembrei, que passou batido na hora que eu falei sobre girar, é o seguinte, se você girar sem selecionar nada, às vezes esse giro vai ser longo. Tá? Se você quer colocar um centro do seu giro, no Shift Scroll, você seleciona algo. Então se eu clico na árvore e eu fizer Shift Scroll, ele vai girar tendo a árvore como centro. Se eu clicar nessa parede, ele vai girar tendo aquela parede como centro. Isso é um detalhe que às vezes passa desapercebido e eu esqueci de comentar. Tá? Então se eu quero que gire em torno dessa pessoa, eu seleciono ela, scroll para baixo, Shift. Ó. Gira em torno daquilo que eu seleciono. Tá? Então sempre é bom selecionar algo para ele girar em torno daquilo que você selecionou. Então, em termos de seleção, tá? é esse aspecto que a gente tem que estar atento, os tipos de seleção que eu posso estar fazendo rapidamente. Então aqui não vai ter, como outros programas, camada, layers, essas coisas. Então a gente não vai trabalhar de uma forma diferente, a gente vai trabalhar muito com as categorias.
falando em categorias, também é importante mostrar para vocês que é possível você também gerenciar a visualização através de uma caixa geral. Então, existe uma caixa geral de visualização, de ocultar, para cada vista. Então, no caso aqui, ó, se vocês vierem aqui em vista, visibilidade barra gráficos, ele controla a visibilidade e a questão gráfica de cada vista. Quando eu aperto, ó, tá ali, ó, visibilidade barra sobreposição de gráficos para a vista 3D. Se eu estou na planta e aperto visibilidade de gráficos, vai estar visibilidade barra sobreposição de gráficos para level 1, ou seria a planta 1. Então, o que que acontece? A visibilidade aqui, ela também é controlada por essa caixa. E como é que ela funciona? Então, vou apertar visibilidades e vou vir aqui na visibilidade e vou tirar da parede. Ó. Então, vou vir aqui em parede, vou tirar a visibilidade, vou dar OK. Ocultou. Temporário não vai ser como temporário, vai ser como definitivo. Ó. Se eu apertar revelar, está ali. Ó. E se eu clicar aqui, botão direito, exibir na vista categoria, espera aí, deixa eu pegar a parede. Exibir na vista categoria, volta tudo. E vocês vão perceber que lá naquela caixa foi ligado de novo parede. Tá? Então isso aqui é um controle que eu tenho de visibilidade. É uma outra forma de fazer o ocultar e o revelar, né, por caixa. E aí ele mostra aqui as categorias. E aí é bom deixar claro, quando a gente fala em categorias, não existe só categorias para elementos 3D. Eu estava falando só de elementos 3D aqui. Então, na verdade, se vocês olharem nas fichas aqui em cima, eu tenho categoria de modelo, anotação, modelo analítico, categorias importadas e filtros. O que significa isso? Que quando eu falo de aspectos gráficos e de visibilidade, eu tenho uma separação entre objetos 3D, que é categorias de modelo, então tudo aqui é 3D. Tem uma volumetria. Tá? Depois eu tenho categorias de anotação, é tudo que é bidimensional. É um símbolo de norte, uma cota, um símbolo de nível, um código de janela. Então tudo que for 2D, que é anotação, que é informação sobre o desenho arquitetônico, está aqui nessa lista. Depois eu tenho categorias de modelo analítico, que são símbolos usados para análise de estrutura de viga. Então um exemplo de símbolo analítico, aqui no revelar, é aqui, ó, esses pontinhos que vocês estão vendo são voltados para a parte mais estrutural, ó. São elementos analíticos. Esses pontos, esses nós, esses riscos. Então, voltando na visibilidade de gráficos, o modelo analítico são todos símbolos voltados para sistemas de cálculo de sistema estrutural ou bioclimático. Categorias importadas, é tudo que eu importar. Então, se eu trouxer um arquivo do AutoCAD, se eu trouxer um arquivo de outro programa, ele vai cair aqui e eu vou controlar a visibilidade dele ou não. E no final, filtros. Filtros, depois nós vamos ver mais para frente, não vamos ver hoje ainda, eu posso criar um conjunto de regras para mudar a aparência daquilo que está em tela. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma modelagem 3D. Eu quero que tudo que for telhado fique sempre na cor vermelha, porque eu quero abrir e já bater o olho e ver o que é telhado. Esse é um exemplo de filtro. Fique vermelho. Um outro exemplo de filtro é que eu quero que olhar para uma planta e todas as áreas que estiverem acima de 100 metros quadrados fique aquela área vermelha. Também é um outro exemplo de filtro. Não vou fazer agora, mas mais para frente a gente vai colocar um vídeo só sobre filtro, que ainda acho que não temos ali no canal, a gente vai estar colocando. É bem interessante. Então esses são os aspectos, tá, de visibilidade, de seleção, de navegação que a gente queria falar. Então aqui a gente vai encerrar. Para fechar um arquivo, eu venho aqui em arquivo fechar. Eu vou salvar as alterações e volto para minha tela inicial. Tá? Então, com essas informações vocês já vão poder estar dominando algo que vocês vão usar o tempo todo, quando está manipulando um arquivo no Revit. Agora nós vamos passar para uma outra, vamos trocar aqui a informação, nós vamos passar para outro tópico. Agora nós vamos falar sobre como começar um projeto a partir de um modelo. Então agora um projeto do zero. Se eu venho simplesmente aqui e clico em novo, e novo projeto,
vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, arquivo de modelo. Eu tenho alguns modelos prontos. Estes dessa lista veio instalado com o programa. Então, quando eu instalei o programa, ele já tem alguns modelos. Sempre que eu falo modelo template, já tem alguns templates prontos, de hidráulica, elétrica, tem até inclusive de arquitetura e construção, ou nenhum. Se eu botar nenhum, ok, ele vai começar um projeto. Ó. Vou escolher a opção métrico, de unidade de sistema de medida. Só que ele está um arquivo totalmente vazio. Aqui, quando eu abrir as vistas, ó, ele não tem nem 3D ainda elencado. Ó. Não tem nem 3D, não tem porte preparado, não tem fachada preparada, não tem folha, não tem símbolo. Se eu clico aqui em porta e janela, não tem nada. Ó. Não tem nenhuma porta, nenhuma janela, não tem nenhum vaso sanitário, não tem nada, ele está limpo. Então, é difícil trabalhar assim, porque está faltando tudo. Então, eu teria que organizar tudo para daí começar. E essa que é a função do template, eu não tenho que fazer isso. Então, eu pego aqui, quando eu vou aqui em novo, eu já pego um modelo já pré-organizado. Eu posso trabalhar com este modelo de arquitetura, tá? que vem instalado com o programa. Mas qual que é o problema desse que vem instalado com o programa? Ele não está 100% adequado à norma 6492, que é a norma de desenho arquitetônico que a gente usa. A NBR 6492 é a norma de desenho arquitetônico. Então, uma coisa que eu já aponto logo de início para vocês é que o símbolo de elevação está errado. Então, a norma 6492 não usa esse formato de símbolo para elevação. É um triângulo. Se vocês olharem lá na norma, vocês vão ver que é um triângulo. Até acho que eu vou abrir e deixar a norma aberta ali para a gente dar uma comparada. Então, retornei aqui, a gente vê, eu estou aqui na NBR 6492, direto no símbolo de fachada de elevações, é um triângulo. Então, aqui ó, não bate. Então, você teria que arrumar ainda o template que vem com o programa, tá? E isso também é algo demorado. Então, qual que seria uma recomendação? É você pegar... Deixa eu fechar aqui. Você pegar um template já acabado. Tá? Na internet você pode fazer uma busca, ó, botar template gratuito para Revit. Você consegue, tem várias pessoas que já se deram o trabalho de organizar, de colocar na norma e até oferece gratuitamente. Tem uns que vendem também, mas aí varia de site para site. Eu uso um template que foi fornecido gratuitamente como referência por este profissional de projeto, que é bem conhecido aqui no Brasil, que é o Alan Araújo. Então, o Alan Araújo, em 2018, ele forneceu o template que ele concebeu, que ele vem desenvolvendo desde 2005. Eu tenho aqui ó, o link do site dele aqui. Então, aqui ele tem ó, template grátis ABNT para Revit. Então, eu usei esse aqui, tá, como referência, existem outros, tá? E aí você pode pegar também um template como este do Alan Araújo e depois ir aperfeiçoando, tá? Ver se tem alguma inconsistência no template dele em relação à NBR e ir aperfeiçoando. Então eu baixei o template dele, tá? E aí eu vou usar o dele. Então é uma dica que eu dou, porque aí você já começa um projeto mais dentro da norma, né? Então aqui eu vou novo, e aí... Aqui nesse menu eu tenho os que vem instalado com o programa. Se eu quero usar um template que eu baixei da internet, eu vou ter que apertar o botão aqui procurar. Então eu já coloquei na área de trabalho o template do Alan Araújo, que é este ABNT RTE. Prestem atenção no formato do template, que eu falei no começo da aula hoje, que é RTE. Então eu seleciono o template dele, dou abrir. Já entrou na ficha aqui e dou OK. Tá? Observe que aqui, ó, criar novo é sempre criar novo projeto. Tá? OK. Está sendo feita uma atualização de versão. Deixa eu dar uma pausa aqui e retorno, que isso às vezes demora um pouquinho. Já abriu aqui, tá? Então, aqui já está melhor, porque já está mais dentro da norma. Então aqui eu vou clicar, por exemplo, em planta baixa térreo.
ao símbolo de acordo a NBR 6492. Tá? E aí, uma vez que você fez essa operação, arquivo novo, escolheu o template e deu OK, primeira coisa que você vai fazer agora é salvar o arquivo, salvar. E aqui tem um erro que muitos alunos cometem que não pode ser cometido. Quando você vem salvar como, você vai salvar um novo projeto, que é o que você vai desenvolver. Tá? E muitos cometem o erro de salvar um novo modelo. Não é um novo modelo que você vai salvar um novo projeto. Então vou clicar aqui e vou chamar de projeto 01. Salvar. E agora eu começo a fazer o meu projeto, criando paredes, modelando terreno, começo o desenvolvimento do meu projeto de arquitetura. Tá? Então, não comete esse erro de aqui salvar como modelo. Tá? Se você salvar isso aqui como modelo, ele vai virar um RTE. E você não vai conseguir mais salvar como projeto. Tá? Então, aqui não pode cometer este erro. Tá? Hoje, eles permitem também que você salve um projeto na nuvem, que é uma tendência de futuro. Tá? Então, muito provavelmente, a gente vai ver nas próximas décadas aí, todo o projeto vai ser desenvolvido na nuvem. Tá? E uma coisa que provavelmente vai ficar na nuvem é toda a parte de biblioteca. Né? Não tem por que você estar guardando blocos no teu computador. Se você guardar os blocos na nuvem, você permite que de qualquer lugar que tem internet você acesse na biblioteca. Tá? Diferente do que acontece hoje, se você tiver com o seu bloco localmente, você vai ter mais dificuldade de acessar. Você pode até fazer algumas configurações, mas vai dar trabalho de você acessar o teu computador remotamente para pegar dentro dele um bloco. Muito mais fácil estar na nuvem. Ok? Então, a partir disso, eu começo, né, o desenvolvimento do meu projeto. Agora, se você pega e você acha que tem uma característica, tá, desse template que precisa ser melhorado, tá, esse template, eu vou mudar uma coisa desse template, então vou dar um exemplo. Então aqui, ó, em componente eu já tenho alguns objetos no template, já tenho árvore, já tenho algumas coisas, eu quero colocar então vaso sanitário, lavatório, vou trazer para dentro desse template, porque eu quero que o meu template tenha mais objetos. Você pode fazer isso e você pode melhorar esse template, como eu tinha dito. E aí, se você for melhorar o template, depois você vai chegar em algum momento, você vai fazer só isso um dia. Então, se eu vou fechar aqui, se a tua ideia é melhorar o template, você faz o quê? Você pode abrir direto ele. Ó. Abrir, eu vou direto no template, abro ele. Eu vou abrir aqui o template, tá? Aí eu altero alguma coisa que eu não achei que ficou bem feito ou quero melhorar. Então, como eu falei, então eu tenho acho que aqui uns blocos, eu vou pegar aqui, ó, vou inserir, ó. Vou carregar um bloco que eu queria que meu template tivesse, não tem. Então, vou colocar carregar família. Aqui na área de trabalho eu tenho alguns blocos, ó. Deixa eu pegar se eu coloquei eles aqui em arquivos de aula. Eu tenho aqui, ó. Então eu tenho essa janela simples 1. Abrir. Pronto, carreguei. Agora essa janela simples está aqui, ó, em janela. Então agora o meu template tem essa janela. Antes ele não tinha. Eu posso colocar um vaso, colocar um lavatório e melhoro o meu template. Feito isso, ó, ele está como template. Eu venho aqui, tá, e salvo o meu template. Posso até salvar ele com uma versão nova, salvar como modelo. Eu guardo o anterior e salvo aqui ABNT ajustado 1, depois ajustado 2, ajustado 3, ou seja, fui melhorando o meu template. Então, eu faço isso, ajustado 1. Beleza, então eu tenho, né, um template já melhorado. Aí eu fecho. E futuramente, se eu for fazer um novo projeto, eu venho aqui em novo, pego esse template já melhorado, ó, ajustado 1, uso ele como referência e crio um projeto. Esse é um novo projeto que eu estou começando do zero. Ele já carrega dentro de si aquela janela do template. Aí eu venho aqui salvar projeto e começo um novo projeto. Vou chamar de projeto 2. Tá? Então essa é a lógica do template e do arquivo de projeto
no Revit. No terceiro vídeo, vou finalizar esse. No terceiro vídeo a gente continua.